Bom dia! Hoje eu quero agradecer vocês que já estão entrando. Hoje nós vamos falar sobre arte, sobre cultura, fazer uma rede de pessoas interessadas e querem conhecer um pouquinho mais sobre arte, sobre cultura. Vamos aguardar um pouquinho. As pessoas estão entrando. Muito obrigada por vocês estarem entrando. Quero agradecer a cada um que já está aqui nesse momento. Obrigado, Paulo Henrique, já entrou. Já vamos convidá-lo a participar. Muito obrigada a vocês que estão aqui, que estão participando. Vamos falar um pouquinho hoje sobre artes visuais, sobre cultura. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a proposta do Vamos Conversar. Vamos Conversar é conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar, em especial pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos que mais do que nunca mostram-se como fatores que nos unem ainda à distância. Vamos juntos construir uma rede de colaboradores e de conhecedores e profissionais da nossa região. Então, eu quero agradecer vocês que estão entrando agora, nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho, né, com essa pessoa maravilhosa que é o Paulo Henrique, que faz cultura, fazedor de cultura, traz cultura para a nossa cidade. Então, eu só tenho a agradecer, né, a vocês, ao Paulo Henrique. Quero agradecer também a nossa produção, Danilo Costa e Andresa Rigo, que são pessoas maravilhosas que estão nesse projeto comigo. Então, nós estamos levando um pouquinho das pessoas para vocês, o que é cultura, o que é arte, quem faz essa arte, essa cultura na nossa cidade. E hoje nós vamos falar com o Paulo Henrique. Lembrando que nós estamos toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, falando um pouquinho sobre arte, né? No Vamos Conversar. E também estamos no YouTube. Vocês que não conhecem, não seguem, né? Não estão com a gente lá, vai lá, inscreve no canal, que é uma forma de fortalecer também, fortalecer a arte, a cultura e mostrar o que nós temos, onde vocês podem conhecer os outros convidados, as outras pessoas que já passaram no Vamos Conversar. Foram vários artistas, vários fazedores de cultura, né? Então, vai até no YouTube, procura Vamos Conversar, tá? E vamos falar um pouquinho hoje também sobre cultura. Então, eu quero convidar e chamar o Paulo Henrique, graduado em artes visuais, educador, articulador cultural, curador de artes visuais em Anápolis. Oi, Paulo. Oi, tá joia? Tô joia. Tem que virar aqui. Aí. Isso. Deu certo. Então, obrigado. Ainda não deu certo, Paulo. Tá pensando aqui. Eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente. Não deu ainda? Não. Você só tá me ouvindo? Só te ouvindo. Mas eu já inverti ela, então espera. Para aqui. Isso. Enquanto o Paulo retorna, eu quero agradecer a cada um que entrou. Marisa, muito obrigada. Cristal, Lorena, Elis, Kelly, Norvina. Eu quero agradecer a cada um que já está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? E hoje nós vamos falar com o Paulo Henrique. Isso, deu certo. Muito obrigada, Paulo Henrique. Seja bem-vindo no Vamos Conversar. A oportunidade de falar um pouco, né? De contribuir um pouquinho e contar um pouquinho também da história desse segmento das artes visuais na cidade e também de outros campos da produção. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos, ficamos muito felizes a hora que ficamos sabendo que você aceitou. Então, eu quero agradecer muito. Eu sei que você tem muito para contribuir com a gente, contribuir com a cidade, o estado, o Brasil, né? Vamos pensar assim, começamos aqui, mas você leva Anápolis para muitos lugares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Paulo. Fala um pouquinho sobre como você entrou na arte, um pouquinho da sua vida, da cultura. Então, Maria, tudo começou muito cedo, né? Eu ainda comecei a aula na Escola de Artes Oswaldo Verano, que eu sempre faço questão de enfatizar a importância da Escola de Artes Oswaldo Verano na cidade de Anápolis, uma instituição aí com mais de 60 anos, né? E eu tive a oportunidade de estudar na escola no final da década de 80 para início da década de 90, ainda moleque, com 13, 14 anos de idade. E quando eu saí da escola de artes, ficava sempre sapeando por ali, ajudava ainda os professores, e aí, na época a Dona Loló, né, a querida e saudosa Dona Loló, era a diretora, e eu tive a oportunidade de entrar com uma espécie de contrato especial no lugar de um professor que tinha saído, e ainda não tinha nem 15 anos de idade. Eu comecei a dar aula lá dia 5 de fevereiro, e fiz aniversário dia 13 de fevereiro, quando eu completei 15 anos. E era um menino dando aula para outras crianças e outros adolescentes, então foi uma experiência assim muito gratificante para mim. E foi o que deu também seguimento, que me deu condições de dar seguimento. Eu sempre falo que a arte foi o que me propiciou condições até mesmo de uma sobrevivência maior, com um pouco mais de qualidade, sabe? Porque dali eu já tinha um ordenado, eu tinha um salário que eu conseguia contribuir, né, no contexto familiar e também fazer minhas pesquisas em arte, que desde aquela época eu já tinha uma pegada com a produção de arte contemporânea e que não era uma arte muito compreensível ainda para o nosso estado, muito menos para a cidade de Anápolis, então não era um trabalho que se vendia, né? Então ali começou essa história pedagógica e artística, né? Eu comecei a dar aula ali, produzir enquanto artista, e ali na Escola de Artes eu dei aula durante alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar no Museu de Artes Plásticas durante eu era diretor, né? E depois acabei indo para Goiânia, mas não me desliguei da cidade, sempre estive produzindo algumas coisas na cidade de Anápolis, né? Mas durante um bom tempo eu fiquei dedicado entre educação, onde eu tive a oportunidade de fazer 2 concursos na área da educação em Goiânia. Eu sou licenciado em artes visuais, também optei por um curso de licenciatura, também para poder ter um subsídio financeiro, para poder sustentar minha produção, porque eu produzi enquanto artista até o ano de 2006. E de lá eu fiquei dividido entre Anápolis e Goiânia, em Anápolis sempre trabalhando com cultura e em Goiânia sempre trabalhando. E daí vem então a minha história com a educação e com as artes visuais e com a cultura. E daí então concluí o curso de licenciatura no ano de 2001, né? E logo em seguida, logo não, um tempo depois, de 2003 para 2004, eu tive a oportunidade, quando a Marisa Espíndola era secretária de Cultura aqui no município de Anápolis, ela me convidou para assumir a coordenação da Galeria Antônio Sibasoli naquele período. E a Galeria Antônio Sibasoli, assim como o museu, estavam funcionando onde funciona a Prefeitura de Anápolis, né? Porque teve toda uma mudança na época da gestão do Hernani, que todas as unidades culturais foram para o centro administrativo, e naquele momento as unidades culturais queriam retomar, porque na verdade foi para um local onde não existia uma estrutura ainda para abarcar a escola de música, a escola de dança, a escola de teatro, precisava de uma adaptação necessária e não havia sido feito na época. E daí a Marisa me chamou para assumir a galeria, e a gente teve a oportunidade de ocupar esse prédio, que hoje a galeria ocupa, que fica no centro da cidade, na Praça Bom Jesus, onde ela divide o espaço com a Casa do Artesanato, o Telecentro e a Secretaria de Cultura, que na época, então, seria Casa do Artesanato, Museu de Artes Plásticas de Anápolis, MAPA, Galeria e Secretaria de Cultura. Foi uma briga importante, porque o Judiciário, na época, né, em 2003 para 2004, eles queriam esse prédio
uma vez que o Ministério Público na cidade também não tinha sede própria. Então, veja bem, e tinha todo um histórico também jurídico, né? O prédio, ele era o antigo fórum da cidade. Então, não foi uma briga muito fácil, né, conseguir esse prédio para que ele ficasse para a Secretaria de Cultura e suas unidades culturais. Mas, na época, foi uma conquista importante e se legitimou ao longo dos anos que está aí. Então, é um pouco... Eu imagino a felicidade de vocês em permanecer lá hoje, então, porque vocês vieram, né, nessa luta de permanecer nesse local, porque é histórico, né, e é um local onde as pessoas vão, as pessoas conhecem, né? E me fala um pouquinho qual que é o seu estilo que você produzia, você não falou, qual que era a sua arte? Então, enquanto artista, eu sempre trabalhei mais com desenho, e as últimas produções que eu trabalhei, na verdade, foram foto e esculturas, né? A última exposição que eu fiz foi uma exposição em parceria com a Adelaide Fontoura, também uma artista da cidade de Anápolis, e onde eu apresentei desenhos e foto-escultura. Então, eu trabalhava muito com nanquim e acrílica sobre papel, e a discussão que eu trabalhava era a questão do corpo humano, esse humano enquanto produto de massa, esse humano que muitas vezes o seu corpo ele é vendido, né? E existe também uma discussão do erótico dentro do trabalho que eu produzia na época, né? Como que se dá essa questão do erótico na arte contemporânea e o que é erotizar também a figura humana, né? Essa figura humana que às vezes está dentro sistema capitalista, onde o próprio corpo também é vendido. Então, alguns trabalhos inclusive eu trabalhava na serigrafia com código de barra, fazia todo um trabalho bem minucioso em nanquim, com pontilhismo. Era um serviço tão gráfico que as pessoas achavam que era manipulação digital, mas não era. Isso também era muito proposital na época, porque como eu era oriundo da Escola de Artes Oswaldo Verano, tinha sido professor da Escola de Artes Oswaldo Verano, e naquele momento, ainda no início dos anos 2000, era um exercício muito grande estar à frente da Galeria de Artes Antônio Spazzoli e mostrar para os colegas da cidade que a produção vai além da cidade de Anápolis, né? Anápolis não é o centro do mundo, não é o umbigo do mundo, né? Na verdade, nós fazemos parte desse mundo, né? Nós fazemos parte do estado de Goiás, nós fazemos parte do Brasil e nós fazemos parte do mundo. Então não tem como o artista pensar de uma forma estritamente local, ou seja, regional. Ele pode até fazer discussões pertinentes ao seu mundo local, mas as questões das dores do ser e da alma do ser humano, ela é universal, ela é de qualquer local. Então, quando eu me propunha a trazer essa questão do desenho de forma tão minuciosa, tão ligada ao figurativismo, tão ligada à representação do desenho, era uma forma também de estar dizendo para os colegas, olha, é possível se pensar a arte contemporânea por meio da figuração, por meio do desenho, né? Porque se tinha uma ideia muito equivocada de que a arte contemporânea era aquilo que não era compreendido e precisava-se de um texto para poder justificar, né? E, na verdade, a arte ela fala por si só, nem sempre ela precisa de um texto para poder fazer a mediação. Então, naquele momento, o meu compromisso não era só com a minha produção em si, mas também de estar colocando em pauta para a cidade de Anápolis que era possível pensar a arte além da decoração, né? Que a principal proposta da arte em plenos anos 2000 não se resumia simplesmente a combinar com a cor do sofá ou com a cor do tapete. Mas a arte ela tem um papel social, ela tem um papel importantíssimo enquanto crítica social, enquanto condição de qualificar o ser humano. Eu acho que é por isso que se investe tão pouco em cultura, né? Porque quando a gente pega um orçamento de 1%, a gente vê que ele é irrisório. É porque, na verdade, os governantes eles sabem o quanto cultura enriquece, torna o cidadão crítico, capaz de pensar todas as patifarias que são feitas nesse país. Então, se eu invisto nisso, eu estou criando uma arma, né, contra um sistema de caos que está instalado. Então, assim, é muito importante pensar. Então, a arte contemporânea ela tem essa proposta, né? Foi isso que me levou também a assumir um outro papel dentro da cidade de Anápolis, que não fosse só o de artista mais, ou somente o coordenador da galeria naquele
momento do início dos anos, meados dos anos 2000. Era a preocupação, eu sempre falo, eu não tinha a intenção de me tornar curador de arte. Nunca tive essa pretensão, né? E me coloco ainda como um mediador. Eu não me entendo quanto crítico de arte, não sou crítico de arte, não pretendo ser. Eu procuro ser, até quando eu escrevo sobre arte, quando eu penso sobre arte, os textos que eu faço para a apresentação de uma mostra, para um catálogo, ele tem simplesmente a intenção de mediar entre o artista e o fruidor, aquele público visitante. Então, assumir esse papel de curador na cidade de Anápolis também foi uma consequência pela falta desses profissionais na época. Nós não tínhamos profissionais que pensassem a produção dos artistas, que contribuíssem para o pensamento. Nossa, muito interessante. Muito interessante. E é tão bom ouvir você falando e contando as histórias, maravilhoso. E me fala um pouquinho, você é produtor de um evento de sucesso em Anápolis, que é o Salão Anapolino de Artes. Conta um pouquinho para a gente sobre ele, como está funcionando, como que está agora. Então, o Salão Anapolino, inclusive, está com inscrições abertas. As inscrições elas se encerram sexta-feira agora, às 23h59, né? Porque a inscrição é online, ela é feita toda pelo site do Salão, que é hospedado no servidor da Prefeitura. Então, você pode clicar lá no site da Prefeitura, colocar Salão Anapolino, te direciona para o site de inscrição. As inscrições, na verdade, foram prorrogadas, porque o salão era acontecido agora, dia 30 de maio, e na verdade essa semana era para a gente estar cheio de alunos aqui, assim como nos anos anteriores, porque se tem uma coisa que a gente tem conseguido fazer e garantido dentro do Salão Anapolino, são as ações educativas, né? O ano passado nós trouxemos aqui mais de 4.000 alunos de escolas públicas. Então, esse é o compromisso que o Salão Anapolino tem, que é a formação de público. Mas contando um pouquinho da história do Salão Anapolino, né? O Salão Anapolino, ele chega na sua 25ª edição, de 40 anos, então isso aponta também para a questão de lacunas que aconteceram, né, na produção do salão. Teve 13 edições consecutivas até o ano de 1992, depois nós conseguimos retomar com o Salão Anapolino no ano de 2005, então tivemos uma lacuna aí de 13 anos, depois falhou 2006, depois 2007 nós tivemos o do centenário da cidade de Anápolis, que foi um Salão Anapolino especial somente para artistas da cidade de Anápolis, e depois o Salão Anapolino foi retomado no ano de 2009, ainda no anterior, e de lá para cá nós chegamos aí, né, a 11 edições basicamente consecutivas. Então, hoje o Salão Anapolino ele tem um papel muito importante no cenário das artes visuais no Brasil, né? Não é mais só no cenário local, no cenário regional. Hoje, infelizmente, existe um déficit muito grande de editais para jovens artistas, né? A gente vive hoje um momento que está sendo degringolada todas as políticas públicas no país, e principalmente no campo das artes visuais, que é a área que eu atuo. Eu vejo isso de uma forma muito triste. Então, você tem poucos editais em âmbito nacionais e editais com referência, né, que pagam prolabores, que pagam prêmios significativos. Então, isso acaba atraindo artistas. Outra coisa que é muito importante ressaltar é o aporte do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Isso é que fez com que o Salão Anapolino tivesse um upgrade, né? Eu considero que o Salão Anapolino, para ele ter se tornado o que ele é hoje, é o resultado de duas situações. Primeiro foi a sua de forma sistemática e periódica, de forma que não fosse de mais de 10 edições consecutivas, sem interrupções, e que isso pudesse dar uma credibilidade e também os profissionais que foram envolvidos, né? Nós tivemos profissionais dos principais prêmios nacional, principais instituições do Brasil, todos todos passaram por Anápolis
últimas edições. Então, isso também gera uma credibilidade e a importância da participação dessas pessoas. Para você ter noção, na última edição nós tivemos mais de 800 inscritos e tivemos 795 inscrições homologadas, né, de todo o Brasil. Tivemos 23 estados participando, 23 estados representados. Apesar da pandemia e de termos prorrogado as inscrições do salão, a gente espera que o salão esse ano tenha um número expressivo, né? Geralmente vai acabar sexta-feira. O ano passado, nos últimos 2 dias, tivemos mais de 400 inscritos, então a gente espera que esse ano também aconteça dessa forma. Até o momento a gente está chegando aí a quase 500 inscritos para essa edição. E uma das preocupações que nós temos com o salão esse ano justamente, mesmo que as datas ainda estejam um calendário prévio, na verdade, né? Assim, na perspectiva de que tudo vai melhorar e que a gente vai conseguir executá-lo da melhor forma possível. Mas uma das preocupações que nós temos de fazer a seleção até o final do mês agora, né? O nosso calendário ele já foi refeito, a seleção, o resultado da seleção é para ser dado até dia 5 de julho do mês próximo agora, para que a gente possa pagar todos os prêmios de participação. Eu acho que com isso também o salão assume a sua responsabilidade dentro da parte social. Nós temos um dinheiro que é do Estado, um dinheiro público, né, que veio por meio do Fundo de Arte e Cultura do Estado, um aporte de R$20.000, e parte desse aporte é destinado à aquisição de obras e também pago como prêmio de participação para esses artistas, né? Então, a gente quer dar esse suporte para esses artistas já de imediato, né? E o salão esse ano, ele acontece com 2 montagens. Uma montagem em Anápolis e uma outra montagem no Centro Cultural da UFG, né? Para a montagem em Anápolis, provavelmente a gente deva disponibilizar uma versão também junto ao site de inscrição, como uma visita virtual, provavelmente seja ainda nisso, mediante o contexto da pandemia, mas para a montagem do Centro Cultural da UFG, nós já queremos fazer com abertura, com a presença de pessoas, e mesmo que seja visita de público avulso, controlado o número de visitantes, com uso de álcool gel, com uso de máscara, a gente quer potencializar o salão dentro dessa comunidade. Que maravilha, que coisa boa. Ficamos muito felizes, porque eu acho que é uma proposta maravilhosa ainda para nós, para Anápolis, mas que leva também o nome para fora, né? Deixa eu te falar, o seu som tá um pouquinho ruim. Você tem fone aí que dá para falar? Estou com fone. Não tem problema. Não me organizei. Não. Melhorou Isso. assim? Melhorou. Eu acho que tá. Gente, me fala aí se vocês estão ouvindo, tá tudo certinho, se dá para ouvir, tá tudo bem? Acho que agora deu. Não preocupe, então. Me fala um pouquinho, que há anos você trabalha em prol do fomento da arte, de fazer cultura aqui na nossa região. Como que você está enxergando a cadeia produtiva atualmente aqui da nossa cidade? Como que está o trabalho? Sei também que você fez parte do CMC, né? Do Conselho Municipal de Cultura. Me fala um pouquinho. Então, Maria, recentemente eu tive oportunidade, né, ao vir e poder ficar em Anápolis apenas hoje, né, enquanto servidor aqui na Secretaria de Cultura, me impossibilitou inúmeras questões. Entre elas, a oportunidade de um período recente, nesses últimos anos, de não escrever projetos só para artes visuais, né? Eu tive a oportunidade de contribuir com a Secretaria de Cultura também, escrevendo projetos para a área de música, para a área de teatro, para a área de cinema. Então, tivemos aí projetos também aprovados pelo fundo, que foram escritos por mim e pela equipe que trabalhava comigo à época, como a última edição do FAMU foi feita com recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado, a última edição do Festival de Viola foi feita com recursos do Estado, a última edição da Mostra de Teatro foi feita com recurso do Estado, do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, e também com aporte da Caixa Econômica.
Então, trabalhando com esses projetos, eu consegui também me inteirar um pouco mais das outras linguagens do qual eu não participava tanto, né? Então, você passa a conhecer para você poder escrever e ter condições de aprovar esse projeto. Mas o que acontece? A gente percebe que hoje, mais do que nunca, isso é um problema caótico que a gente tem em âmbito nacional, é a falta de políticas públicas de uma forma geral, né? A gente ainda vê as ações muito dependentes do recurso do poder público e direcionado da forma com que o poder público direciona esse recurso, né? Hoje, na cidade de Anápolis, a gente tem uma coisa importante, né? A gente tem aí, eu acredito que seja a única cidade do estado de Goiás que tem o seu fundo, né? A gente teve um fundo municipal na cidade de Pirenópolis, mas foi um projeto contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado que permitiu os municípios a fazer um projeto de fundo também. Então, não era que eles tinham um fundo instituído por lei, assim como nós temos no município de Anápolis. Então, hoje, a gente tem no município de Anápolis uma ferramenta muito importante, e a gente tem que fazer com que essa ferramenta funcione, que esse recurso chegue até os artistas, para que os artistas possam trabalhar e levar isso para a sociedade como um todo. Porque é isso que a gente tem que entender que é política cultural. O que é política pública de cultura? Não é o Estado gerir o recurso. Isso não é certo. O Estado não é um fazedor de eventos. A gente tem eventos institucionais que, ao longo, se instituíram e são importantes dentro do calendário de eventos da cidade e do Estado, que são mantidos ou pelo governo estadual ou pelo governo municipal, assim como outros são mantidos pelo governo federal. Mas é importante a gente ter o entendimento dessa distribuição de renda, porque o Fundo de Arte e Cultura, ele não visa somente o fomento da cultura, ele é uma forma de distribuição de renda também na cidade, é uma forma de socializar a tributação que é paga por todos, né? Pois, afinal, você gera toda uma economia criativa, você gera toda uma rede. Por exemplo, nós estamos fazendo o Salão Anapolino, você tem passagens aéreas que são compras na cidade de Anápolis, você tem hospedagem, você tem alimentação, você tem serviço de gráfica, de iluminação, mão de obra. Então, na verdade, esse dinheiro não vai para casa de ninguém, porque as pessoas elas têm um equívoco de achar que quando você faz políticas públicas para a cultura, alguém vai se enriquecer desse dinheiro. De uma forma muito importante. Então, eu acho que o Paulo saiu, tá travando. Tá me ouvindo, Paulo? Vamos aguardar um pouquinho. Está sendo muito interessante ouvir falar sobre artes visuais, sobre políticas públicas. Paula, cortou. Cortou a sua fala. Cortou a fala? Cortou. A minha fala tinha cortado o seu vídeo. Eu não sei se a fala foi cortada. Tinha cortado a fala? Cortou. No finalzinho, cortou a sua fala. Eu não lembro qual que era o final mais. Mas né? É isso. É a distribuição que é feita né, com os profissionais. Quando um projeto... Então, a gente tem que ter esse entendimento. As pessoas acham que políticas públicas é para financiamento de vagabundo, que não faz nada, que não faz isso ou aquilo. Primeiro que a cultura tem um papel essencial, que é aquilo que nós já discutimos lá no início, de ter um entendimento de por que se investe tão pouco em cultura. Por que é 1% somente do orçamento? É justamente por uma estratégia política podre que nós temos hoje no nosso país, entendeu? Quanto menos as pessoas tiverem conhecimento, quanto menos as pessoas tiverem pensamento crítico, melhor para a manutenção dessa patifaria que está instalada no nosso país, né? Então, por isso que se investe tão pouco em cultura. Mas nós, enquanto pessoas que somos trabalhadores e fazedores de cultura, temos que ser insistente nisso. Então, hoje a gente tem esse mecanismo, que é o Fundo Municipal de Cultura, mas nós temos que entender que ele não deve ser o único mecanismo, né? Nós temos que ir à frente de outros, nós temos que buscar, nós temos que ter uma lei municipal de renúncia fiscal também. O Fundo Municipal ele é uma coisa direta,
né? Ele é direto, a pessoa faz o projeto, aprova, o dinheiro cai na conta e a pessoa desenvolve o projeto. Mas a gente tem que ter uma lei municipal também de captação de recurso, seja por meio do IPTU, seja por meio de algum outro tipo de renúncia fiscal que seja, né? Hoje, a sociedade já tem um entendimento de quanto cultura é importante. A gente está vivendo um momento de quarentena que nunca se teve tantas lives, né? A gente hoje, live virou, né? A gente está fazendo uma aqui para discutir sobre cultura, mas enquanto entretenimento não se tem, né? Porque nós temos cultura do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de relevância histórica, do que fica para a história, mas nós temos que entender também um campo dentro do entretenimento que envolve e que perpassa pelo conceito cultural, né? Quantas pessoas não estão ouvindo shows, assistindo shows, vendo peças teatrais? Então, imagine uma quarentena onde tem pessoas já suicidando, onde tem... Eu mesmo tomei conhecimento de uma pessoa que se suicidou, não suportou. Imaginam pessoas que vivem sozinhas. Nem todas as pessoas têm felicidade, de repente, de ver com pai, com mãe, com filho, com outras pessoas. Então, a cultura tem um papel essencial. Quando a gente tem um governo que bate tanto na cultura, a gente percebe por que é. É uma estratégia de minar, entendeu, a sociedade. Então, a gente tem que entender que nós temos hoje na cidade uma estrutura, essa estrutura ela é resultado de um avanço político que já vem há anos de discussão, mas nós temos possibilidade de andar um pouco mais. Sim, eu vejo muito isso. Enquanto os políticos pensam e acham que fazendo com que as pessoas não tenham cultura, não tenham educação, eles conseguem manipular, e é isso que eles fazem, né? E nós somos a contramão disso, nós tentamos fazer a cultura, mostrar o que a pessoa pode sim fazer e desenvolver, né, se desenvolver com a arte. E me fala um pouquinho sobre os seus projetos. Eu sei que você escreveu, tem vários projetos, né, aprovados pelo fundo também, e desenvolve, está desenvolvendo, não está desenvolvendo? Como que estão seus projetos? Está escrevendo, porque agora abre também alguns editais, como que está isso? Então, hoje dentro da Secretaria de Cultura, especificamente, eu fiquei mais voltado para a escrita de projetos no campo das artes visuais, que é a curadoria de artes visuais que eu trabalho, que é mais voltado para o museu e mais voltado para a galeria. Até porque uma coisa que nós precisamos, e foi necessário ser feito, há quase 5 anos atrás, foi a criação de 2 associações. Uma associação de amigos para a galeria. Paulo, só um minutinho. Eu acho que tem alguma coisa prendendo o som. Esse melhorou. Eu acho que deu uma melhorada. Isso. Então, tá. Então, veja bem. Atualmente, eu estou me dedicando mais aos projetos de artes visuais para a secretaria. Mas esses projetos, eles vêm por meio de 2 associações que nós criamos. É uma necessidade. Porque uma das coisas que a gente tem que entender é que o fundo, Fundo de Arte e Cultura é uma das coisas mais inteligentes que se criou. Entendeu? Isso é muito importante entender. Se o governo souber usar, ele não tem servidor melhor. Primeiro, ele tem pessoas trabalhando, levando a logomarca dele para todos os lugares do Brasil, divulgando o Estado, divulgando o município, institucionalmente, tanto o Estado, quanto a Prefeitura, quanto o fundo que a Prefeitura e o Estado têm, sem vínculo de trabalho nenhum. Então, olha o quanto é inteligente. Você trabalha, o Estado está pagando para você trabalhar para ele, para você levar a cultura às pessoas e sem ter vínculo com você. Ele não tem vínculo de emprego. Então, o fundo é uma coisa muito inteligente. E é uma coisa também que desburocratiza a questão do uso do dinheiro, que dentro da esfera pública é muito complicado. Sabe? Você tem todo um processo licitatório, né? Dentro dessa história de escrever projetos, eu escrevi alguns projetos que foram feitos pela Prefeitura de Anápolis. Enquanto alguns projetos a gente conseguiu fazer e concluir pela associação dentro de um cronograma normal, seja 3 meses, seja 4 meses, pela prefeitura, nós gastamos quase 2 anos para poder dar conta de fazer um projeto que foi contemplado pelo fundo, que era para comprar equipamentos para o museu, para a reserva técnica do museu e para a galeria, para comprar mapoteca, para comprar ar-condicionado, luz, lâmpadas, né, luz para a galeria. Então, assim, TVs, projetores. Nós levamos quase 2 anos para desenvolver um projeto
que a gente faria em 2 meses, se fosse ou por pessoa física ou por um CNPJ. Então, quando nós criamos a Associação Amigos da Galeria de Artes Antônio Spazoli e a Associação Amigos do Mapa, foi para a gente tentar ser colaboradores do poder público, que tem uma quantidade muito limitada de investimento, né, financeiro para a cultura já de forma geral, e era uma forma de ajudar a contribuir para a manutenção desses 2 aparelhos culturais da cidade. No entanto, assim, instalação de elevador da galeria, toda a reforma interna da galeria, a nova sala de exposição do mapa, os trainéis que o mapa tem na sua reserva técnica, as novas obras que foram adquiridas pelo mapa, todos vieram por meio de recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, que vieram por meio das associações. Então, assim, é importante dizer o papel que as associações hoje têm para poder facilitar e viabilizar o recurso e também gerar emprego. Né? Primeiro porque quando as associações elas são sem fins lucrativos, você já não tem aquela dedução de imposto de 27,5%. Né? Além da associação também poder representar o seu associado. Né? Então você deixa de deixar dinheiro com o governo e pega esse dinheiro e potencializa no comércio local, potencializa na cidade, potencializa na vida das pessoas. Atualmente, nós estamos desenvolvendo 5 projetos pelo Fundo de Arte e Cultura, porém apenas um está sendo desenvolvido plenamente, que é o Salão Anapolino. Plenamente, entre aspas, né, com todas essas adaptações mediante a pandemia. Né? Os outros projetos, a gente está com dinheiro em depósito, né, está depositado nas contas das associações, são projetos importantes, projeto de ocupação da galeria, é um projeto também de temporada de exposições do mapa. Um outro é uma exposição com acervo do mapa, que é a circulação nacional, que nós vamos levar o acervo para Belém, para o Mabel, em Belém. Olha. Que vai ter um recorte da produção do Centro-Oeste, imagina, protagonizado por uma instituição do interior, né, do estado, pela cidade de Anápolis. Então vai ser um recorte com mais de 40 artistas, no Mabel, uma das principais instituições de Belém, e nós tínhamos também uma exposição com acervo do museu, de fotografia e vídeo do museu, para acontecer na Argentina, e que agora provavelmente vai acontecer no Chile, mas que também depende de toda a consequência da pandemia. Então, os projetos eles estão mais ou menos dessa forma. Semana passada, enviamos um projeto para o TCU, também com mostra de acervo do museu. Hoje eu posso dizer que o acervo da cidade de Anápolis, né, que é do nosso município, é um dos mais importantes que tem no Centro-Oeste. Acredito que o nosso acervo de arte contemporânea, ele só seja menor em número de obras de arte contemporânea do que o do Centro Cultural da UFG, que foi um acervo formado pelo professor Carlos Sena, que infelizmente faleceu já há 5 anos, mas que deixou uma história incrível e é um exemplo para mim. Eu acho que se for uma das pessoas que me inspirou a trabalhar com arte contemporânea, com certeza foi o Carlos Sena, e eu me sinto parte desse legado, dessa história de construir e de colaborar para a memória da produção nossa anapolina e goiana. Que maravilha. E já falando um pouquinho, me fala sobre as suas inspirações, as pessoas que te inspiram, as suas referências. Então, né, eu acho assim que para cada momento da vida você tem uma pessoa que te inspira, né? E também de ordem pessoal. Eu acho que são 2 coisas que implicam. Eu acho que lidar com arte, a arte eu acho que é uma das áreas, é uma das profissões que mais consome, né? Porque nós não somos só consumidos do ponto de vista físico, né? Existe uma relação espiritual, existe são profissionais mais sensíveis, isso é um fato, né? Nós somos muito mais suscetíveis às questões que estão postas na sociedade, até mesmo pela consciência crítica que nós temos do nosso papel na sociedade. Eu acho que isso acaba nos afetando também de uma forma mais direta. Então, eu sempre falo que são 2 coisas, são 2 guias, né, que trabalham essa questão da inspiração. São profissionais, né, eu já citei agora o Carlos Sena. Eu acho que ele foi um profissional do qual
foi professor na UFG, apesar de não ter sido meu professor, mas era uma pessoa que eu sempre conversava e acabei trabalhando profissionalmente com essa pessoa, né, com esse profissional, e ele me inspirou muito, porque era uma pessoa muito generosa, e eu acho que ele contribuiu para a minha escolha pela arte contemporânea. Pela minha formação inicial, tem um professor que eu tenho um respeito muito grande, é uma pessoa que é uma referência para mim, que é o Reis Neri, que foi professor meu na escola de arte e com certeza me orientou por um bom tempo ali, até eu me tornar professor da escola, até eu chegar à faculdade. Era uma pessoa que eu sempre fazia muitas trocas. Então, esses dois profissionais são referências importantes para mim. O Reis Neri, né, importante na primeira fase, e depois o Carlos Sena, importante nessa segunda fase. Eu não posso deixar de falar da questão da família, né? Já são aí 25, está indo para 26 anos, desde que eu comecei a dar aula na Escola de Artes em 94, e a escolha também de ter família, né? Não é uma coisa... Para lidar com arte, você tem que saber, né, como que é ter família, não é fácil ter família. Quem trabalha com arte não tem hora, não tem dia. Às vezes você mergulha num processo criativo, outra hora em montagens de exposição, que você sai de manhã e chega de madrugada, então não é uma atividade muito fácil. Mas assim, eu escolhi por casar, eu escolhi por constituir família, eu escolhi por ter filhos, né? Então isso acaba também pagando-se um preço um pouco pelas viagens, pelas produções. Então, assim, uma outra coisa importante, acho que é a parceria, a Tatiana, a minha esposa. Eu acho que por ser uma pessoa que tem um entendimento, que dá asas para mim dentro desse espaço, é uma coisa importante. Eu preciso me sentir com essa liberdade. O artista precisa disso, o curador, as pessoas que lidam, não pode se sentir amarrado, engessado. Então, acho que eu nunca iria me propor a viver, né, um casamento engessado, a moldes tão antigo, do qual as pessoas são cerceadas das suas liberdades, né? E nós temos um casamento do qual a liberdade de cada um é permitida e é possível viver dentro da sua profissão. E a questão dos filhos também, né? Então, mediar essa questão com o tempo, eu acho que isso é uma... Para quem escolheu ter família, eu acho que é uma coisa muito importante para você conseguir manter as duas coisas bem, a família e a profissão. Então, eu acho que eu tenho esses dois profissionais que eu citei, e tem a questão da família por ser tolerantes, né? São tolerantes em dividir, que é diferente, né, daquele trabalho que você é um engenheiro, que você que tem hora, que tem, né? Final de semana você está com os filhos para andar de bicicleta ou coisas do tipo, e na arte às vezes nem sempre dá para ser assim, né? Hoje meus filhos já estão um pouco maiores, estão se dedicando aí, são estudantes de violão com o professor Muti, já estão arranhando algumas coisas na música, tem sensibilidade, gosta de arte, então hoje é mais fácil. A gente vai para a noite, algumas pessoas acham até estranho, né? Porque sempre lá na mesa tem sentado dois meninos, mas muito bem comportados. Muito bom. E me fala um pouquinho como que você está encarando esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, com a família, com a arte, como que você está conseguindo lidar com isso? E qual a sua perspectiva para quando isso passar? Quais os projetos? Então, Maria, eu acho que o primeiro momento eu fiquei assim meio que travado, sabe? Os primeiros dias, né, na repartição pública entrou um sistema de revezamento para poder poupar as pessoas, para que as pessoas saíssem o mínimo possível de casa e para que elas conseguissem fazer essa manutenção mínima da Secretaria de Cultura, dos aparelhos, né, onde eu trabalho. Mas eu fiquei meio assim, parece que estático, sabe? Eu fiquei meio que parado, só vendo as coisas acontecerem, um noticiário, contabilizando morte, aquela coisa estranha, aquele pânico, aquele medo, e ao mesmo tempo me cobrando por não conseguir naquele momento produzir, né? Eu sempre fui muito produtivo, eu sempre me cobrei muito do ponto de vista de produção comigo mesmo, né? Sempre estar produzindo, de sempre estar trabalhando, e naquele momento eu fiquei estático, eu não conseguia. Eu acho que o entendimento de tudo que estava acontecendo ali era uma coisa tão louca, o que está acontecendo com a gente, que não me dava possibilidade de fazer nada. Eu fiquei totalmente anestesiado nos primeiros dias, não nos primeiros dias, vou te falar que mais que 30 dias. No primeiro mês eu não consegui fazer nada, eu consegui ir retomando algumas coisas de alguns projetos depois. Porque eu também gastei um tempo para entender, né? Tava estranho, você entrava nas redes sociais,
parecia que as pessoas estavam fazendo um processo competitivo de quem era mais produtivo. Eu falei, pô, mas que coisa estranha é essa, né? Você entrava nos sites das galerias, as galerias com lives, as galerias com visitas virtuais, propondo projetos absurdos para os artistas produzirem durante a quarentena, sabe, por prolabores assim, irrisórios às vezes, e as pessoas têm preocupado o quê? Em estar com suas famílias, e estar próximo das suas pessoas que você ama, porque é uma indagação, por exemplo, nós estamos conversando, de repente, daqui 5 dias a gente não se vê, porque é uma realidade, são 5 dias para o vírus se manifestar e depois você vir a desenvolver a doença. Não era momento de fazer plano, sabe? Quando às vezes você está com um colega, com um projeto, é um momento de suspender todos os projetos e fazer a manutenção da vida. Eu sempre brinco com as pessoas que eu vejo, o projeto de 2020 é se manter vivo para 2021. Esse é o projeto. O projeto nosso é esse, é ficar vivo para conseguir o ano que vem, né? E não existe, aí que eu fui entender essa coisa também, não existe essa coisa de tempo perdido, né? Não existe ganhar tempo e nem perder tempo, existe tempo, né? E o tempo da agora era o tempo da família, era o tempo daquilo tudo que eu não conseguia fazer, né? Você está aproveitando, vivenciando isso que você não fazia, está tendo oportunidade. O Eduardo, meu filho menor, até falou assim, o melhor da pandemia é você em casa. Então, assim, foi uma coisa muito legal, né? Assim, essa coisa de a proximidade, de poder fazer algumas coisas juntos, mais do que era feito dentro da rotina no dia a dia. Não vejo assim com muito bons olhos, porque infelizmente a gente não tem um país que é gerido por pessoas sérias, né? Nós temos hoje, infelizmente, uma gestão no âmbito federal caótica, que coloca em xeque a decisão de governos e prefeitos sérios que entendem que aquele momento era um momento de preservar as vidas e não uma questão de economia. Não existe economia com morto. Morto morreu, né? Então, mediante o contexto que nós temos hoje de âmbito nacional e esse projeto de governo federal, que é um projeto de destruir a cultura, basta ver, né, que a Regina Duarte saiu, né, mas até hoje ela está como secretária especial de cultura, quer dizer, ela nem foi exonerada, não se colocou outra pessoa, a gente está vivendo aí quase 20 dias sem ministro da saúde, né? Que país é esse, que lugar é esse que a gente está vivendo? Né? Parece que a gente está vivendo um hospício com um bando de loucos, de pessoas que não entendem realmente o que está acontecendo e a seriedade. Então, mediante esse panorama atual que a gente tem, eu não consigo ver com bons olhos o que vem pela frente. Porque quanto mais a gente se preserva agora, mais rápido a gente conseguiria retomar. Então eu vejo uma retomada muito lenta e eu vejo um prejuízo muito grande para o setor cultural, porque o setor cultural foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Nós temos amigos passando necessidades, né? Artista não é rico, artista não tem caixinha para poder passar 1, 2 meses sem trabalhar. O artista, ele come e ele vive daquilo que ele produz e daquilo que ele apresenta. Então, infelizmente, infelizmente, eu não sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa assim, que lido de uma forma muito realista com a vida, sabe? Infelizmente, eu vejo um período ainda de trevas, sabe? Assim, por um longo tempo. Eu não sei dizer quanto tempo vai gastar para se reagir, mas se a economia gastar 2 anos para reagir, o setor cultural, enquanto parte econômica criativa, vai gastar o dobro, ou às vezes até mais que isso, né? Sim. Então, hoje, no momento, com a aprovação da lei que injeta aí mais de 3 bilhões, e que se levar em consideração o número de pessoas que são atendidas, né, isso não é muito dinheiro. As pessoas estão achando que isso é dinheiro que vai resolver todo o problema do setor. Não vai resolver o problema do setor isso. Né? São inúmeras pessoas trabalhando no setor cultural. Né? Nós empregamos uma gama de pessoas muito grande, com eventos, com produção de livro, com tudo. A cultura atinge aí quase 3%, né, do PIB nacional. Então, assim, 3 bilhões não vai refrescar como os políticos, né, que estão apoiando. Estão achando.
Não, na verdade, eles jogam isso para a sociedade acreditar, porque quando se fala em cifras, se fala de bilhão, as pessoas acham que isso é um número grande de recursos, mas isso não é um número grande, na verdade, né? A gente está falando de um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, com inúmeros fazedores de cultura, né? E levando em consideração que esse valor emergencial ele é para trabalhos muito restritos, né? Vão ser trabalhos de plataforma digital. Isso é legal nesse momento, porque exercita a gente pensar em outros formatos para a nossa produção, né? E mediante a um mundo que é globalizado, eu acho que a situação, nada é tão ruim que não possa se tirar algo positivo. Então, acho que o que a gente tira positivo desse momento é a possibilidade de entendermos outras plataformas, outras formas de apresentar o nosso trabalho, de veicular e de sobrevivermos também. Sim. Paulo, nós temos pouquíssimos minutos, acho que nós temos 3 a 4 minutos. Eu vou fazer a última pergunta. O que a cultura, a arte trouxe para você, para a sua vida? Teve algum acontecimento que você fala, se eu não fosse da arte, não tinha vivenciado? Fala um pouquinho para a gente. Olha, eu posso dizer que eu sou um feliz resultado do que a arte pode trazer para uma pessoa, né? Apesar de ter um perfil extremamente técnico e de gestor, né? Mas eu sou artista, né? Então, assim, essa questão da sensibilidade, muitas vezes ela fica ali sucumbida, ela fica ali guardadinha, porque você acaba tomando frente. Para ser gestor, você tem que ter um ritmo que acaba sendo um pouco diferenciado do artista, né? Só aquele que produz ali, né? Mas a arte, ela trouxe essa possibilidade de ver o mundo de uma forma crítica, de uma forma pensante, né? Eu venho de uma família humilde. Eu acredito que pouquíssimos artistas venham de famílias bastadas, que venham com condição financeira. Eu vim de uma família de condições financeiras extremamente limitadas, né? E foi por meio da arte que eu consegui ganhar o meu pão, né? Para eu poder alçar outros voos, para eu poder ter a oportunidade de viajar, para eu ter a oportunidade de conhecer outros lugares. Foi com dinheiro ganho por meio da arte. Ele não foi, ele foi trabalhado, ele não foi dado, né? Ele foi de muito sacrifício. Mas o que eu posso falar é que a arte me deu dignidade, sabe? Ela me deu dignidade de ser um cidadão pensante, de ser um cidadão que entende o papel, de ser uma pessoa que possa vir contribuir, né, de uma forma um pouco mais ampla para uma sociedade melhor. E é isso, eu acredito que a arte ela teve esse papel essencial. E vivências, eu poderia citar inúmeras, né? Eu acho que cada vez que você tem a oportunidade de assistir uma orquestra filarmônica, uma orquestra sinfônica, uma apresentação de teatro, uma apresentação de dança, visitar uma exposição, isso te traz uma vivência, isso te traz uma experiência, traz questões que agregam valores a você enquanto ser humano, que são indescritíveis, né? Porque a arte ela tem essa possibilidade, a possibilidade de agregar a cada um de acordo com o que ele é e de acordo com o que ele está, né? Ela não é igual para todo mundo. Ela chega em cada um de uma forma. É isso. Acredito muito nisso. Quero agradecer muito pelas suas palavras, pelo seu conhecimento. Eu acho que nós temos que fazer umas 3, 4 lives com você, porque assim... Você é maravilhoso, você tem muito material, muito conhecimento, então eu fico muito feliz em estar te ouvindo, eu acho que as pessoas que estão aqui com a gente também. Quem tiver pergunta, alguma coisa, curiosidade, pode entrar em contato com o Paulo Henrique, nós vamos deixar o Instagram dele, o Instagram da galeria, do mapa, e aí vocês podem entrar em contato. É uma pessoa maravilhosa, está tendo muito projeto, então... Entre em contato, quem tiver interesse em fazer as inscrições, né, Paulo? E eu quero deixar... Aí, as inscrições do salão até sexta-feira, às 23h59, aos artistas Isso aí. de participar.
Eu quero agradecer você, então. Muito obrigada por você ter aceitado falar um pouquinho com a gente. E qualquer novidade, qualquer coisa, fale que a gente posta, a gente tenta compartilhar com as pessoas. Eu que agradeço, um grande abraço e até a próxima. Tá Até bom? a próxima. Lembrando, só um minutinho. Lembrando, gente, que quinta-feira nós vamos estar falando com a Fernanda Faria, atriz, produtora também. E eu espero todos vocês aqui com a gente. Participe toda terça e quinta às 10 da manhã. E só agradecer mais uma vez para você, Paulo, vocês que estão aqui. Muito obrigada e até quinta-feira. Falou, pessoal. Um beijão. Até mais. Beijo, até.